Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, o tema de hoje é: na nova aliança, ninguém ensina ninguém. Exatamente. Vou repetir o nome desse tema. Na nova aliança, ninguém ensina ninguém. Como entender este assunto? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo de número 11, como a gente acabou de ler, vamos ler novamente. Paulo diz assim, olha: e então ensinava a lei de Moisés para o povo. Então ali tinha os fariseus, tinha os escribas, todas aquelas pessoas trabalhavam em função da lei de Moisés, ensinando as pessoas. E Paulo está dizendo que ninguém mais ensinará o seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Paulo está tirando esta passagem de um livro do Antigo Testamento, porque Paulo era um fariseu, Paulo era conhecedor das Escrituras, da Torá. Paulo conhecia todo o Antigo Testamento. Por mais que Paulo era um pregador do Evangelho da graça de Deus, porque o Cristo ressuscitado escolheu ele para pregar as boas novas da nova aliança, mas Paulo conhecia a antiga aliança, Paulo conhecia todos os livros dos profetas. E Paulo, então, está buscando aqui uma passagem lá do Antigo Testamento para falar com o povo hebreu. Porque aqui, Paulo escrevendo aos hebreus, já está depois da cruz. Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, e os hebreus ainda estavam praticando as obras da lei. Os hebreus ainda estavam ensinando os jovens, ensinando as crianças, ensinando as pessoas a praticar a lei de Moisés. Exatamente. E Paulo está escrevendo esta carta aqui, a carta aos hebreus, ela é toda, do começo ao fim, direcionada ao povo hebreu. Mas se hoje, nos dias de hoje, nós estivermos vivendo algo parecido com o que os hebreus estavam vivendo naquela época, não que a carta foi escrita para nós, mas tem muitas coisas dentro dessa carta que nós podemos tirar para nós aprender também. Será que estamos da forma correta? Será que nós estamos imitando os hebreus? Será que o que Paulo está falando para os hebreus acaba servindo para mim e para você? Nós precisamos ler, meus irmãos. Nós precisamos não ficar ouvindo aqui Aldair, não ficar ouvindo outras pessoas que estão falando do Evangelho da graça de Deus, porque neste momento aqui eu queria até já frisar: não é só eu que estou aqui na plataforma do YouTube lendo as Escrituras e falando do Evangelho da graça de Deus. Tem muitas e muitas pessoas lendo e falando do Evangelho da graça de Deus. É uma grande oportunidade do povo de Deus buscar conhecimento dentro da plataforma do YouTube, buscando aqui o conhecimento da obra da cruz, do que Jesus realizou ali naquele madeiro. E olha, é algo maravilhoso. Paulo aqui então está pegando uma passagem lá do Antigo Testamento. Vamos lá, vamos ler. Aqui, olha, em Jeremias, o apóstolo Paulo foi buscar esta passagem, quando ele diz que ninguém mais vai ensinar o próximo, que ninguém mais ensina ninguém. Paulo está tirando aqui, porque eu não estou lendo as coisas aqui, inventando, eu estou lendo o que está escrito. E Paulo também usou aqui do Antigo Testamento, Paulo usou aqui de uma passagem do profeta Jeremias, para tratar com o povo hebreu lá depois da cruz. Olha que Jeremias aqui está bem antes, bem antes da cruz, bem antes de Jesus nascer e ser crucificado ali na cruz. Paulo já está depois da cruz. Paulo está buscando esse trecho aqui, do texto de Jeremias e escrevendo aos hebreus. Vamos ler comigo, Jeremias: ninguém mais ensinará o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. O que Paulo está querendo dizer com este versículo? Paulo aqui escrevendo uma carta aos hebreus,
Paulo está dizendo então aqui, direcionando uma carta para um povo que vivia debaixo da lei de Moisés. Tinha todo então um clero onde se praticava a lei de Moisés, que era 613 mandamentos, e então ensinava a lei de Moisés para o povo. Então ali tinha os fariseus, tinha os escribas, todas aquelas pessoas trabalhavam em função da lei de Moisés, ensinando as pessoas. E Paulo está dizendo que ninguém mais ensinará o seu próximo dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Paulo está tirando esta passagem de um livro do Antigo Testamento, porque Paulo era um fariseu, Paulo era conhecedor das Escrituras, da Torá. Paulo conhecia todo o Antigo Testamento. Por mais que Paulo era um pregador do Evangelho da graça de Deus, porque o Cristo ressuscitado escolheu ele para pregar as boas novas da nova aliança, mas Paulo conhecia a antiga aliança, Paulo conhecia todos os livros dos profetas. E Paulo, então, está buscando aqui uma passagem lá do Antigo Testamento para falar com o povo hebreu. Porque aqui, Paulo escrevendo aos hebreus, já está depois da cruz. Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado e os hebreus ainda estavam praticando as obras da lei. Os hebreus ainda estavam ensinando os jovens, ensinando as crianças, ensinando as pessoas a praticar a lei de Moisés. Exatamente. E Paulo está escrevendo esta carta aqui, a carta aos hebreus, ela é toda, do começo ao fim, direcionada ao povo hebreu. Mas se hoje, nos dias de hoje, nós estivermos vivendo algo parecido com o que os hebreus estavam vivendo naquela época, não que a carta foi escrita para nós, mas tem muitas coisas dentro dessa carta que nós podemos tirar para nós aprender também. Será que estamos da forma correta? Será que nós estamos imitando os hebreus? Será que o que Paulo está falando para os hebreus acaba servindo para mim e para você? Nós precisamos ler, meus irmãos. Nós precisamos não ficar ouvindo aqui Aldair, não ficar ouvindo outras pessoas que estão falando do Evangelho da graça de Deus, porque neste momento aqui eu queria até já frisar, não é só eu que estou aqui na plataforma do YouTube, lendo as Escrituras e falando do Evangelho da graça de Deus. Tem muitas e muitas pessoas lendo e falando do Evangelho da graça de Deus. É uma grande oportunidade do povo de Deus buscar conhecimento dentro da plataforma do YouTube, buscando aqui o conhecimento da obra da cruz, do que Jesus realizou ali naquele madeiro. E olha, é algo maravilhoso. Paulo aqui então está pegando uma passagem lá do Antigo Testamento. Vamos lá, vamos ler. Aqui, olha, em Jeremias, o apóstolo Paulo foi buscar esta passagem, quando ele diz que ninguém mais vai ensinar o próximo, que ninguém mais ensina ninguém. Paulo está tirando aqui, porque eu não estou lendo as coisas aqui, inventando, eu estou lendo o que está escrito. E Paulo também usou aqui do Antigo Testamento, Paulo usou aqui de uma passagem do profeta Jeremias, para tratar com o povo hebreu, lá depois da cruz. Olha que Jeremias aqui está bem antes, bem antes da cruz, bem antes de Jesus nascer e ser crucificado ali na cruz. Paulo já está depois da cruz. Paulo está buscando esse trecho aqui, do texto de Jeremias e escrevendo aos hebreus. Vamos ler comigo, Jeremias. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão, para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. O que está acontecendo aqui? O profeta Jeremias está trazendo aqui uma palavra. Eu vou confirmar direitinho as datas, que eu acho muito importante a gente respeitar texto, contexto, e se respeitar as datas das escritas, respeitar quem que escreveu, para quem que escreveu, respeitar a cultura do povo judeu, respeitar as conjugações verbais, respeitar também as figuras de linguagem, discernir o que é
espiritual ou que é literal. Isso é tudo muito importante. Então eu vou, nos próximos vídeos, trazer um pouco aqui também a questão da data. Por exemplo, aqui em Jeremias era coisa em torno de 600, 500, 600 anos antes de Cristo. A lei de Moisés estava em andamento e o profeta Jeremias traz aqui uma palavra do Criador para o povo judeu, dizendo para eles exatamente desse jeito. Jeremias está dizendo para eles que o Criador estava avisando que iria fazer uma nova aliança com eles. Mas a nova aliança não seria como a aliança que fez com os antepassados dele quando tirou eles do Egito. Como que foi feita a antiga aliança? A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedras. Não é isso? Deus, o Criador, passou para Moisés as leis escritas em tábuas de pedras. E no versículo de número 32, diz assim, olha: não será como a aliança que fiz com seus pais quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Como eles tinham quebrado a aliança, já não estava, olha, bem antes de Jesus vir, nascer, eles já tinham quebrado a aliança que o Criador tinha feito com eles. Então, a aliança não estava funcionando mais. A aliança que eles tinham feito com o Criador, eles romperam, eles quebraram ela. Não estava funcionando. O Criador não estava agradando mais de continuar com aquela aliança. Aquela aliança tinha que chegar ao fim. Por isso que o Criador manda o Filho dele para fazer uma nova aliança. E no versículo 33, diz assim, olha: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha, ele agora vai falar aqui, o profeta Jeremias, trazendo essa palavra do Criador, vai falar aqui como que será esta nova aliança. A antiga aliança foi feita, escrita em tábuas de pedras. Agora a nova aliança é diferente, não é igual à antiga. Olha, ele diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Meu amado e meus queridos irmãos, olha que coisa maravilhosa. Esta nova aliança não tem nada a ver com a antiga aliança. Esta nova aliança não foi feita como a antiga aliança. Não foi escrita em tábuas de pedras. Não foi escrito em papilhos, aquelas ordenanças, 613 mandamentos para os judeus praticar. Todas escritas em tábuas de pedra, em papilhos, aquelas ordenanças, 613 mandamentos para os judeus praticar. Não foi. Desta vez a nova aliança, o Senhor, o Criador, por meio do profeta Jeremias, está dizendo aqui, muito antes de Jesus vir fazer essa nova aliança, Jeremias está alertando o povo que ia chegar um dia, e chegou, que já aconteceu, foi lá na cruz que aconteceu a nova aliança. Então Jeremias está dizendo aqui, por intermédio, o Criador dizendo por intermédio do Jeremias, que a nova aliança, ele ia pôr a lei, era no íntimo, e ia escrever no coração. Meu amado, isso aqui é coisa maravilhosa que nós precisamos entender. E no versículo 34, aí o profeta Jeremias diz assim, olha: ninguém mais ensinará o seu próximo. Olha da onde que o apóstolo Paulo tirou o versículo de Hebreus capítulo 8, no versículo 11, quando Paulo diz exatamente aqui. Ele só voltou aqui no livro do profeta porque ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia todo o livro do profeta Jeremias, como conhecia também o livro de Isaías, de Abacuque. Todos os livros Paulo conhecia. Paulo era um fariseu, Paulo era um doutor da lei de Moisés. Paulo então voltou aqui, lá no Antigo Testamento, e buscou esta passagem para mostrar para os hebreus. Ele escreveu lá então em Hebreus capítulo 8, no versículo 11, o que está escrito aqui em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 34. Paulo diz, e Jeremias está dizendo aqui: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Nós temos vários assuntos aqui para ser tratado, mas hoje, o nosso foco hoje é Hebreus capítulo 8, versículo 11, o qual o nome do tema é: na nova aliança
ninguém ensina ninguém. Nós precisamos entender, porque isto já é o suficiente, né? O que a gente leu aqui, para a gente estar entendendo o que está acontecendo. Porque o nome desse tema é impactante. Eu creio que muitos de vocês que estão aí assistindo, às vezes pela primeira vez, aqui o canal Crescer na Graça, quando vê esse tema, o nome desse tema, já é impactado. Por quê? Porque o que a gente vê são as pessoas com a mentalidade de que está ensinando alguém. E aí, será que nós estamos ensinando as coisas da parte de Deus? Estamos ensinando da forma correta? Estamos ensinando certo? Porque uma coisa nós temos que entender. Se nós estamos pensando que estamos ensinando, nós já estamos errados. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Hebreus, capítulo 8, versículo 11, que nesta nova aliança, ninguém ensina ninguém. As pessoas podem olhar para mim aqui neste canal e dizer: Aldair está ensinando isto, isto, isto. Não, Aldair não está ensinando nada. Quem sou eu? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu aqui estou simplesmente lendo a Bíblia, certo? Estou lendo, eu leio aqui no Antigo Testamento, eu leio no Novo Testamento, eu leio no Apocalipse. Eu estou simplesmente fazendo leituras da Bíblia, fazendo comentários do que eu estou lendo, mas eu não estou ensinando ninguém. Até porque que nesta nova aliança, ninguém ensina ninguém. Nós precisamos confiar naquele que ensina todas as coisas. Olha, vamos voltar lá no livro aos Hebreus. Paulo escrevendo uma carta aos Hebreus. Vamos voltar lá no capítulo de número 8, para a gente acabar de fechar com chave de ouro o entendimento. E entender que ninguém ensina ninguém. Eu não estou ensinando ninguém, meu amado. Eu estou lendo. Agora eu confio que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele tem me ensinado muitas coisas. E ele habita em você. Ele habita em cada um de vocês. E ele está ensinando você. Você que é um eleito de Deus, ao ouvir o Evangelho da graça de Deus, você vai ter um entendimento, porque o Espírito Santo que habita no seu espírito, ele que vai te ensinar todas as coisas. Em Hebreus capítulo 8, versículo 11 diz: ninguém mais ensinará o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Um versículo só que a gente lê, a gente tem entendimento. Agora você quer ver, meu amado? Vamos ler um pouquinho do texto, vamos ler um pouquinho do contexto, vamos deixar a preguiça de lado. Não vamos ficar presos somente num versículo da Bíblia, porque um versículo da Bíblia, na verdade, pode virar um jargão. Exatamente. Um versículo só da Bíblia, a gente pode ter nele vários entendimentos. Para a gente respeitar a Bíblia e entender cada versículo, é preciso de ler texto e contexto. Vamos voltar aqui em Hebreus capítulo 8, no versículo de número 6. É uma leitura para trazer o entendimento que ninguém ensina ninguém nesta nova aliança. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. E é Ele que nos conduz, e é Ele que nos ensina. Vamos nos entregar ao Espírito Santo. Vamos deixar que o Espírito Santo nos ensine as coisas do Pai. Olha, versículo 6, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Paulo, então, escrevendo aqui aos Hebreus, Paulo está dizendo para eles: vocês estão aí ainda seguindo a lei de Moisés, seguindo o sumo sacerdote Caifás, aquele sumo sacerdote que tinha crucificado Jesus. Vocês estão ainda seguindo as práticas, sendo ensinado por homens. Paulo então está dizendo para eles: olha, agora não é agora em 2022, agora é há 2000 anos atrás, é lá nos dias de Paulo. É Paulo que está escrevendo. Paulo está dizendo: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles. Então o sumo sacerdote tinha um ministério, que era o ministério da lei de Moisés. E Paulo está dizendo para os hebreus que o ministério que Jesus recebeu era superior ao ministério deles, ao ministério do sumo sacerdote. E Paulo diz: olha, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles,
assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se a primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurá-la lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para os tirá-los da terra do Egito, visto que eles mesmos não permaneceram fiéis da minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Olha que revelação tremenda. Quando Deus fez a aliança com o povo não conseguiu cumprir, não respeitou, rompeu com a aliança, Deus afastou deles. Olha que coisa, meu amado, nós precisamos conhecer a nova aliança, nós precisamos conhecer o Evangelho da graça de Deus, nós precisamos abraçar o Evangelho da graça de Deus. Abraçar o Evangelho da graça de Deus é revestir a armadura de Deus, porque a armadura de Deus, como nós temos um vídeo aqui no canal falando um pouco da armadura de Deus, nós vamos trazer mais assuntos acerca da armadura de Deus, mas é isso, a armadura de Deus é a nova aliança, é o conjunto das revelações e das conquistas da cruz. Nós precisamos revestirmos deste conhecimento, desta armadura. Paulo então está dizendo aqui, olha, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, como os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram na minha aliança e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Paulo aqui está simplesmente, você pode observar, nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 31, Paulo está repetindo o que Jeremias escreveu. Paulo está repetindo aqui para frisar para os judeus, para os hebreus, porque eles conheciam a antiga aliança. Eles sabiam que Jeremias já tinha escrevido isto, mas Paulo está trazendo à tona aqui essas verdades que estavam lá no livro de Jeremias. Paulo está dizendo, vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês crucificaram Jesus, Jesus é o mediador da nova aliança, Jesus fundou a nova aliança, nós já estamos na nova aliança e vocês estão aí ensinando as pessoas as coisas do antigo pacto, da antiga aliança. Não, agora quem ensina agora é o Espírito Santo. Agora não é um que ensina o seu próximo mais, ninguém precisa ensinar ninguém. Eu, Aldair, não estou aqui ensinando ninguém nada, eu estou simplesmente lendo. Quem dá o entendimento é o Criador, é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Paulo então está dizendo, olha, esta é a nova aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e escreverei em seus corações. Está tudo imprimido na nossa mente e está escrito no nosso coração. O eleito de Deus, o Filho de Deus, quando ouve o Evangelho da graça de Deus, ele entende. Sabe por quê? Não porque tem alguém ensinando. Ele entende porque está escrito na mente e está imprimido no coração. Olha, e Paulo continua aqui, para a gente estar encerrando, Paulo continua. Esta é a minha aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Eu repito demais os versículos, vocês tenham paciência comigo, mas é que eu acho isso tudo aqui muito lindo, eu acho tudo isso aqui muito maravilhoso. A gente saber que nessa nova aliança, as leis de Deus não está escrita mais em tábuas de pedras. Não, não é mais igual ao Antigo Testamento. Agora está escrito no coração dos filhos de Deus, está imprimido na mente. Quando você ouve as verdades do Evangelho da graça de Deus, você fala, espera aí, parece que alguém já tinha até me falado isso antes. Não, não tinha. Você às vezes não tinha ouvido ainda uma mensagem do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que está acontecendo? É porque já está tudo aí escrito na sua mente e imprimido no seu coração. Isso é maravilhoso. Paulo então está dizendo assim, olha, no versículo 11, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade deles, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha, o apóstolo Paulo
fecha com chave de ouro aqui esse texto, quando ele diz, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então Paulo está escrevendo para os hebreus, porque eles ainda estavam ali por volta do ano 50, Paulo escrevendo, o ano 60, Paulo então está dizendo para eles, vocês ainda estão ainda no templo de Salomão, vocês estão ainda ensinando as coisas da lei de Moisés, do Antigo Testamento para as pessoas, mas tudo isso já se tornou antiquado, isso está envelhecido, olha, e vai desaparecer, e desapareceu no ano 70, com a queda do templo de Salomão. Ali toda a lei de Moisés acabou também de forma física, de forma literal, porque na cruz ela tinha terminado de forma espiritual. Deus já não via mais a lei de Moisés em vigor. Na cruz, o sacrifício de Cristo foi perfeito e Jesus na cruz, como Paulo diz em Romanos capítulo 10, no versículo 4, Cristo é o fim da lei. Mas precisou então de ter uma grande destruição no país para derrubar o templo de Salomão, cumprindo-se assim uma profecia de Jesus, que está em Mateus capítulo 24, no versículo 1 e 2, onde Jesus profetiza a queda do templo. Então, no ano 70, o templo caiu e a antiga aliança acabou de vez, dando lugar para a nova aliança. E nessa nova aliança, ninguém ensina ninguém. Eu estou aqui só lendo para você e comentando as Escrituras. Não estou ensinando ninguém nada, até porque que o Espírito Santo de Deus habita em nós e é Ele que nos ensina. Eu vou ficar por aqui. Vou deixar mais uma palavra em Efésios, no capítulo de número 1, no versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo ora e pede a Deus para que Ele dê um espírito de sabedoria, de entendimento, no pleno conhecimento, porque esta é a verdade. Nós precisamos simplesmente pedir a Deus que possa dar entendimento às pessoas. Não que a gente está ensinando ninguém nada, porque ninguém ensina ninguém nesse novo pacto. O Espírito Santo, se for da vontade do Pai, se for da vontade dele, é Ele que dá entendimento, é Ele que ensina. Nós precisamos ler, nós precisamos falar do Evangelho da graça de Deus. Mas não que nós estamos ensinando, porque homem nenhum consegue ensinar. Sabe por quê? Porque o Evangelho da graça de Deus, ele não é ensinado por homem, ele é revelado. Até mesmo o apóstolo Paulo, não foi ninguém que ensinou Paulo. Paulo recebeu o Evangelho da graça de Deus não por um homem, não ensinado por um homem, mas recebeu por revelação do Cristo ressuscitado. Eu vou estar aqui, você vai estar aí, eu vou estar lendo. Acompanha nas suas Bíblias, vamos ler junto, anota os versículos, acompanha, vamos aprender a lidar com as Escrituras, aprender a buscar conhecimento, e o Espírito Santo de Deus é que vai nos dar entendimento.